paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa IBD, num novo normal. E isso é bom. Nós vamos falar sobre a lição 4 nessa tarde. Crise também é oportunidade de recomeço. Ok? E essa lição vai nos trazer a história de Noemi e Ruth. Como uma crise mudou a vida dessas mulheres. Principalmente de Ruth, que se tornou a bisavó de Davi. E o texto que nós temos aqui, o texto áureo, nos diz assim: então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. O objetivo da lição é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência está no livro de Ruth, o livro que nos fala de redenção, livro que nos fala de resgate, livro que nos fala de amor, de fidelidade. No Ruth capítulo 1, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como já usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afastes de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Na verdade, essa crise não se iniciou aqui com Noemi e com Ruth. Essa crise se iniciou quando havia fome na terra toda. Em Belém havia muita escassez, muita fome, e Elimeleque, marido de Noemi, para salvar a sua família, resolveu ir para Moabe. Porém, Moabe era um lugar de idolatria. Os judeus não gostavam dos moabitas e os moabitas não suportavam os judeus. Os moabitas eram descendentes de Ló, parente do povo judeu, mas havia aí uma questão. Então, eles não gostavam um do outro. Mas a crise levou Elimeleque para Moabe, a cidade de Moabe. E ali, ele tinha esperança que poderia salvar a sua família. Só que Elimeleque não estava preparado para aquela crise. E foi buscar refúgio entre o povo pagão. Um povo que era desprezado pelos judeus. E a história vai nos dizer que, chegando ali, naquele lugar, depois de alguns anos, Elimeleque morre, os filhos de Ruth se casam e depois de algum tempo também morrem. E ficam 3 viúvas sozinhas. E naquele tempo, as viúvas, se não tivessem parentes para acolhê-las, elas morriam nas ruas. Então a primeira crise foi a crise de Elimeleque. Ele sai da casa do pão e vai para Moabe. A segunda crise, ela vai acontecer com Noemi, quando ela se vê viúva, sem os filhos e com as suas 2 noras. Porque crise, ela não acontece somente uma vez na nossa vida. A crise é cíclica. Ela vem, a gente vence uma, daqui a pouco vem outra novamente.
E nós precisamos entender que crise faz parte da vida humana. Tempos difíceis vão e vêm. Mas nós precisamos aprender como lidar em tempo de crise. Como eu respondo a uma crise. E a Bíblia vem nos ensinando isto. O que fazer na hora da crise, quando a crise vem? O que vamos fazer? Elimeleque, ele desceu para Moabe, no desespero da sua crise. Mas lá também não tinha solução para Elimeleque. Ele viveu um tempo lá, mas morreu. Filhos morreram e a sua mulher ficou desamparada. A Bíblia diz que ele deixou a sua mulher desamparada. Precisamos tomar cuidado para que em tempo de crise não coloquemos a nossa família em risco. Em tempo de crise, nós precisamos ter sensatez. O Senhor Jesus nos ensinou, dizendo assim: qual homem que ao construir uma torre não se assenta primeiro para ver se tem com o que terminá-la? Isso é sensatez, é avaliar, é olhar a circunstância, é não sair fazendo as coisas sem pensar, porque nós podemos correr mais crises ainda do que estávamos esperando, sair de uma crise e entrar na outra logo em seguida, porque não entendemos ou não agimos com sensatez. E essa crise tem várias etapas. A etapa de sair de Belém, ir para Moabe. A etapa de Noemi, que é sair de Moabe para trilhar de volta o caminho para Belém, tendo que despedir das suas noras. Ela ficou totalmente desamparada, ficou sem marido, sem filhos, longe do seu povo. Noemi tinha perdido tudo nessa crise. E Noemi, ela não seria bem-vinda na família das noras, porque eram moabitas. E as noras também não seriam bem-vindas em Belém, porque os moabitas eram desprezados pelos judeus. Então, Noemi, sabendo dessa situação, ela aconselha suas noras a voltar para suas famílias. Mas Noemi não tinha ninguém naquele lugar. E Noemi se despede das suas noras para tentar minimizar o problema. Noemi volta ao lugar, volta para a casa do pão. Aí vem a terceira etapa dessa crise que Noemi estava vivendo. Na sua escolha de voltar para a casa do pão, ela teria que abrir mão da companhia das noras. E Noemi, ela era uma mulher tão incrível, que mesmo na casa da idolatria, no meio de toda aquela idolatria que havia naquele lugar, ela conseguiu passar para as suas noras fundamentos tão fortes a respeito do Deus que ela servia. Noemi ali, ela contava dos milagres que Deus havia feito ao seu povo, contava das maravilhas que ela havia vivido, ela falava da bondade do Deus de Israel, da grandeza do Deus de Israel para aquelas noras. E Ruth, então, resolve no seu coração não deixar Noemi sozinha. Ruth fez uma escolha, ser fiel a Noemi. Porque até então Noemi tinha cuidado delas. Estavam todos juntos, Noemi, como mais velha, passava grandes ensinamentos para aquelas moças. E Noemi não abriu mão de valores básicos da sua fé e passou esses valores para suas noras. Como é importante que nós, como mulheres mais velhas, dentro das nossas famílias, tenhamos valores firmados na palavra de Deus para deixarmos legado. Porque Noemi deixou legado no coração de Ruth. E o legado foi tão forte que Ruth quis acompanhar Noemi
como prova de fidelidade. E fidelidade, ela não abrange só uma área da nossa vida. A fidelidade, ela abrange todas as áreas da vida de um cristão. A fidelidade de Ruth para com Noemi teve recompensa. E a fidelidade de Noemi para com Deus também teve recompensa. Porque o fato de Noemi, numa terra estranha, numa terra pagã, manter os seus valores, demonstra a fidelidade dela para com Deus. E através dessa fidelidade que ela tinha, Ruth também demonstrou fidelidade a ela, acompanhando ela nessa dura jornada. Então, tanto Noemi, meus irmãos, como Ruth, elas foram recompensadas pela fidelidade que elas tinham, uma com a outra e para com Deus. Em momentos de crise, além de fazermos a escolha certa, precisamos ter ao nosso lado pessoas que são referências. Noemi foi um referencial de fé para Ruth. Noemi, ela deixou marcado no coração de Ruth algo tão lindo, a valorização da fé. Porque em todo o tempo, Noemi influenciou Ruth a ter fé no Deus verdadeiro. Aí a escolha de Ruth exigia atitudes. Porque toda escolha que nós fazemos, elas têm perdas e ganhos. Toda e qualquer escolha que fazemos, elas vão ter algumas perdas, mas também vão ter muitos ganhos. E Ruth precisou tomar algumas atitudes ao seguir a sua sogra Noemi, numa jornada que a levaria a uma terra que ela provavelmente não conhecia, porque ela era moabita. E Ruth precisou sair da sua terra, da sua família, dos seus deuses, ou seja, sair do que ela via para ir para um lugar que ela não via. Isso é fé. Ela precisava acompanhar Noemi tendo fé, porque ela não conhecia, não sabia para onde ia, não sabia o que a esperava, mas ela acreditava que o Deus que abençoava Noemi poderia abençoá-la também. E Ruth, então, ela saiu daquele lugar que ela estava. Para nós vivermos milagres grandes do Senhor, para nós vivenciarmos novas coisas no Senhor, nós precisamos, além da fidelidade, nós precisamos abandonar um lugar de conforto. Porque abandonar lugar de conforto é requisito para se andar em fé. Porque para Ruth estava tudo bem. Ela tinha família lá em Moab. Ela podia ir para a casa de um parente, e o parente ia acolhê-la. Afinal, ela estava viúva. Ela não tinha outro sustento, alguém precisava ajudá-la. Mas ela escolhe para onde ela não conhecia para vivenciar o novo de Deus. Quantas vezes nas crises nós não ficamos sozinhos? Quantas vezes nós precisamos nos levantar, sair de um lugar de conforto, onde parece que está tudo acomodadinho, eu não quero me mexer, eu não quero ir para lá nem para cá, porque eu tenho medo. Mas Ruth não teve medo. Ela confiou no Deus de Israel sem conhecer o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Israel através de Noemi. Que nós possamos ser homens e mulheres de referência para que outras pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. E ela teve que abandonar o seu lugar de conforto e escolheu uma pessoa que era um referencial. Como nós precisamos saber escolher as pessoas que andam com a gente. Temos que ter em mente
que as escolhas são fundamentais em tempo de crise. Para que nós possamos vencer as crises, que nós possamos vivenciar o novo de Deus, nós precisamos escolher pessoas para andar ao nosso lado, que sejam referencial na presença de Deus. E Ruth escolheu seguir Noemi, porque Noemi, para Ruth, era um referencial de fé. Nós necessitamos ser referencial de fé para que outras pessoas possam conhecer ao nosso Deus. E não basta sair somente do lugar de conforto. Temos que andar com pessoas que nos aproximem mais e mais de Deus a cada dia. Por isso que é tão importante fazermos escolhas certas na hora da crise. O tempo todo nós temos que pensar e fazer escolhas certas. Mas na hora que estamos em crise, onde parece que há um turbilhão dentro do nosso coração, onde muitas vezes parece que não temos direção, é aí nesse momento que as escolhas que nós fazemos vai fazer toda a diferença. Precisamos fazer escolhas certas, escolhas que nos aproximem de Deus. Precisamos saber quem escolhemos, porque um bom referencial vai nos ajudar a superar a crise. Eu não sei quanto vocês já estão nos ouvindo, quantas crises já passaram. Eu já passei muitas. Mas Deus sempre colocou ao meu lado pessoas que são referenciais para eu me aproximar de Deus. A crise de Noemi, ela foi uma crise mais grave do que a crise de Elimeleque. Porque quando Elimeleque sai de Moabe, de Belém, ele sai com a família. Ele deixou muitas coisas para trás, mas carregou as coisas que ele tinha e tinha família ao lado dele. Ele estava em crise, mas estava com a família. Agora, Noemi, quando ela vai voltar para Belém, ela já não tinha mais nada e muito menos família, porque a família dela estava ficando em Moabe. Noemi voltava de mãos e de coração vazio. Sabe por quê? Porque ela estava sofrendo algo que mãe nenhuma deveria sofrer, a morte dos filhos. Mas ela estava de luto, ela estava sofrendo, mas ela precisava sair daquele lugar. Ela não podia ficar parada ali no sofrimento, porque quantas vezes o sofrimento na crise nos quer fazer parar. Mas não é momento de parar, é momento de levantar, é momento de se alinhar e momento de caminhar. Se você está em crise, levanta, caminhe, busque um referencial. Nós temos o maior referencial de todos, que é Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar vida em abundância. Noemi estava voltando de mãos e coração vazio. Mas ela ouviu. Que coisa tremenda. Ela ouviu. No momento da crise, nós precisamos ouvir o que Deus está fazendo para o seu povo. Noemi ouviu que Deus estava visitando o seu povo. Então, no momento da crise, além da fidelidade, além de sairmos do nosso lugar de conforto, tendo uma atitude, nós precisamos ouvir o que Deus está fazendo para o seu povo. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. O que motivou Noemi a levantar e a sair daquele lugar de prostração foi que ela ouviu o que Deus estava fazendo. O que ouvimos pode nos motivar ou não.
Então, nós temos que ouvir o que Deus está fazendo. Nós não temos que ouvir o que as pessoas estão fazendo. Nós temos que ouvir aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Porque no meio da crise se revela mais e mais o amor e o cuidado de Deus para com o seu povo. E Noemi ouviu. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu o que Deus estava fazendo. Elas não podiam mudar a crise. Nós não temos a capacidade de mudar a crise. Mas elas podiam crer no cuidado de Deus. E foi isso que as motivou. Elas ouviram o que Deus estava fazendo. Noemi ouviu, ela creu, ela se motivou e andou. Elas decidiram recomeçar. E recomeçar nem sempre é fácil. Mas se nós ouvirmos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando e como Ele está falando, nós podemos recomeçar sim. Porque nós precisamos sim ter uma atitude para recomeçar. Temos que ter vontade para recomeçar. Temos que manter o foco e determinação. Porque não era fácil voltar. Quantos personagens da Bíblia que tiveram que voltar? Jacó teve que voltar para encontrar com seu irmão. Jonas, o profeta Jonas, teve que voltar para atender a segunda vez que Deus havia dado uma ordem para o profeta. Nós temos que ter essa humildade de saber que nós precisamos voltar. Porque o segredo da vitória é o recomeço. Nós precisamos aprender a recomeçar. E quando elas decidem recomeçar, Noemi ouviu a voz de Deus e motivou, provocou uma reação em Ruth. Você imagina você ser um motivador de reações positivas na vida de uma pessoa que está em crise? Por causa da tua fé e confiança na palavra do Senhor. E Ruth foi tão impactada com a atitude de Noemi que ela falou: eu vou também. Eu quero ir para a casa do pão. Eu quero ver o que é que Deus está fazendo lá. Porque uma pessoa cheia de fé, ela pode levar outros também a ser cheios de fé. Conduzi-los de volta para o caminho, caminho e o lugar que deveriam estar. E olha a consequência dessa crise para Noemi e Ruth. Toda crise tem uma consequência. Para Noemi e Ruth, a consequência foi vitória para as duas. As duas saíram vencedoras. Abandono do orgulho, porque voltar implica em deixar o orgulho de lado. Às vezes não queremos dar o braço a torcer. Às vezes não queremos admitir que precisamos de pessoas, que precisamos de referenciais. Mas para vencermos a crise, nós precisamos reconhecer que precisamos de referenciais e, principalmente, reconhecer que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que parou o mundo com essa crise da pandemia. Ele sabe o que está fazendo. A nós cabe nos encaixar naquilo que Ele está fazendo e seguir em fé. Caminhar em fé, continuar crendo, continuar ouvindo o que Ele está dizendo. Na crise, precisamos analisar o nosso coração. Momento de avaliação. O que é que precisamos deixar? Porque elas deixaram coisas para trás quando saíram de Moab. O que é que nós precisamos deixar para vencer a crise? Para entrar numa terra onde tudo vai ser diferente.
Porque quando Ruth começa a trabalhar na lavoura de Boaz, ela foi notada. Ela ia pegar os grãos que sobravam para os pobres, mas ela ia com disposição, com determinação, com foco. Ela estava ali agora naquele momento para sustentar a sua sogra. O amor que Noemi deu, Noemi estava recebendo de volta de Ruth. E todos os dias cedinho, Ruth ia para a eira, para colher o que sobrava no chão. Mas a beleza de Ruth encantou Boaz. E ele viu nela qualidades. Mas ela precisou deixar muitas coisas para trás. Orgulho, a zona de conforto. Mas ela também precisou incorporar uma nova cultura na vida dela. Nós precisamos todos os dias, principalmente na época de crise, incorporar na nossa vida, na nossa rotina, a cultura do reino. Porque nós estamos no reino de Deus, e precisamos incorporar a cultura do reino, que é movido pela fé. E nós precisamos fazer todos os dias uma avaliação sincera do nosso coração para sobrevivermos à crise. Elimeleque saiu sem estar preparado para a crise. Nós não podemos viver despreparados, porque crises, elas vêm e elas vão, mas nós precisamos nos preparar para elas, porque o Evangelho não é uma vida sem conflitos, sem crises. Mas no mundo nós vamos ter aflições, sim. Mas não é só o povo de Deus que tem aflições. Todos no mundo têm aflições. E em Romanos vai dizer que não veio sobre nós tentação senão humana. A tentação é humana, ela não é sobrenatural. Ela é humana. Mas mesmo assim, a tentação sendo humana, Deus nos dá o escape para que possamos suportar a tentação humana. Mas é importante nós nos avaliarmos. Nós pararmos para pensar, para avaliar, para medir até onde podemos ir. E nunca esquecer que em toda caminhada, se nós não dependermos do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder de parar a crise, nós não conseguiremos ir a lugar algum, porque Ele sabe o porquê das crises que enfrentamos. Temos crises individuais e temos crises coletivas. Temos crises grandiosas, mundiais. Mas Deus ainda não perdeu o controle, nem vai perder o controle de nada, porque tudo está na mão dEle. E Ele quer que nesse momento de crise, nós saiamos melhores do que entramos. Quando Ruth chega, Ruth começa a trabalhar no campo, ela é notada por Boaz. E Boaz se apaixona por ela. Então, quando nós estamos dispostos a nos mover na crise, a trabalhar, a nos levantar com atitude, vontade, foco, determinação, há um Boaz que olha para nós apaixonadamente, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o maior homem da história. Eu disse isso aqui terça-feira. O maior homem da história se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Se a crise está te fazendo pequeno, quero te animar, meu irmão, porque o grande homem vai te fazer grande. Você vai sair melhor nessa crise. Não tenha dúvida disso.
se você continuar com fé, se você continuar confiando e ouvindo o que Deus está dizendo para você. E Ruth se casa com Boaz. E os historiadores vão dizer que no local onde foi celebrado o casamento de Ruth com Boaz, bisavó de Davi, naquele mesmo lugar, foi o lugar onde nasceu na manjedoura o Senhor Jesus. O mesmo lugar. Boaz remiu Ruth, incluiu-a na linhagem do Salvador que está lá em Mateus, capítulo 1. Mas o nosso remidor, Senhor Jesus Cristo, nasceu numa manjedoura, no mesmo lugar onde Boaz casa-se com Ruth, remindo ela. Nós temos um remidor. E a atitude de Ruth para com Noemi, que foi impactada pelo testemunho cristão de Noemi, colocou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos vivenciar as crises da maneira certa, com fé no Senhor, ouvindo o que Ele tem de dizer, trabalhando, não perdendo foco, sendo determinado, caminhando, não para não, levanta. Não é tempo de parar, é tempo de continuar andando. É tempo de se levantar e voltar pelo mesmo caminho para acertar as coisas que ficaram para trás. Só não é tempo de parar. Não pare. Não pare, porque o que Ruth nem imaginou, jamais em toda a vida dela aconteceu com ela. Casou-se para ser a bisavó do rei Davi e entrou na genealogia real do Senhor Jesus Cristo. Então não pare. Você não sabe o que tem lá na frente para você. Continue, vá em frente. E para encerrar, eu quero deixar o Salmo 16, versículo 11, que diz assim: Tu me farás ver as veredas da vida. Na tua presença me encherás de alegria. Com delícias perpétuas à tua direita. Há alegria para mim e para você na presença do Senhor. Nos caminhos que Ele faz para que nós andemos sobre esse caminho, a vida. E há alegrias perpétuas à nossa volta. Mas só não podemos parar, só não podemos desistir. E temos que entender que crise é momento de recomeço. Se precisar recomeçar, recomece. E continue caminhando. Porque o segredo da vitória, sim, é começar de novo. E vamos em frente, porque crises virão. Mas vamos ter nessas duas mulheres um referencial de como agir nesses momentos tão difíceis. Agir com fé, crendo na soberania de um Deus que tudo vê, que tudo ouve, porque Ele é o Deus que vê, que ouve e que responde.